Na hora de desenvolver uma publicação para as redes sociais, você não deve apenas ir jogando os elementos na imagem de maneira aleatória e desorganizada. Se você busca um resultado que seja bonito e chamativo, é essencial seguir uma série de regras visuais para deixar essa sua publicação muito mais agradável aos olhos. É o que chamamos de princípios do design gráfico. Quer saber o que são eles e como aplicá-los na prática? Pois então fica comigo nesse vídeo que depois da vinheta eu te conto. E aí, criador e criadora, para você que não me conhece, eu me chamo Wellington Gomes, sou especialista em criação de conteúdo para as redes sociais. Estou aqui na internet para ajudar você aí a ter resultado no digital com estratégia e criatividade. E bem, a aula de hoje, como já puderam ver, vai ser um pouco diferente, né? Nós vamos ter o auxílio aqui de slides, algo que eu nunca tinha feito aqui no canal, estou experimentando, né? Para ver se vocês curtem esse formato. E tá, vamos parar de enrolação porque tem bastante coisa para ver no vídeo de hoje. E tá aqui na tela. Princípios do design gráfico. Esse é o assunto que nós abordaremos aqui no vídeo de hoje, voltado para a aplicação, né, desses princípios em posts para redes sociais, para melhorar o visual, né, dos seus posts. E tá, primeiramente, o que são, né, os princípios do design gráfico? O que é isso, Wellington, que você está falando faz hora desde o começo do vídeo? E bem, os princípios do design gráfico são leis que ajudam a criar composições visuais, né, mais harmoniosas e eficazes. Elas são fundamentais para comunicar uma mensagem de forma clara e agradável. Então design gráfico, como vocês já devem saber, é a área, né, que voltada para a composição visual na parte gráfica, né, de materiais, tanto para questões de internet quanto para questões físicas também. Mas aqui no vídeo de hoje vamos estar falando apenas desses princípios voltados para o lado digital, né, para as redes sociais. E eles são leis, são regras, né, que todos os designers do mundo todo devem seguir para manter, né, um visual agradável, um visual bonito, que seja fácil de consumir e chamativo, né, que é uma das principais coisas que nós buscamos, né, ao criar um conteúdo para a rede social. E além disso, né, de criar uma composição visual mais harmoniosa e eficaz, ela ajuda também a deixar essa mensagem mais clara e agradável, mais fácil de consumir e mais visível, né, sem deixar uma publicação sem graça e chata, né, de consumir. E por que é importante investir, né, em um bom visual? Bem, temos 4 principais motivos. Primeiro, que com um bom visual, você transmite mais profissionalismo no seu perfil. Segundo, que comunica melhor, né, a mensagem que você está querendo passar. Fica algo mais agradável de se consumir e organizado, né? Terceiro, aumenta o engajamento, já que as pessoas são atraídas, né, por um conteúdo que tem uma aparência legal, né, uma aparência bonita. Isso atrai muitas pessoas e estimula o engajamento, claro. E por fim, reforça a identidade da sua marca. Se sua marca tem um padrão de cores, padrões de elementos visuais, um logo, né, que é importantíssimo hoje em dia, investir em um bom visual ajuda bastante nisso, em reforçar, né, essa identidade da sua marca. Vale ressaltar que existem vários princípios aí no mundo, ok? Mas eu vou abordar aqui nesse vídeo somente as principais, viu? Que você já pode começar a aplicar hoje mesmo e que já vai fazer diferença. E bem, temos aqui o primeiro princípio, que é o princípio do alinhamento. E na minha visão, pelo menos, é um dos mais importantes, cara. Que quando você aplica ele, você mais vê diferença. E claro, é um princípio que muitas pessoas também pecam na hora de aplicar ele, né? E que tem que tomar cuidado, cara. E o alinhamento refere-se à forma como os elementos gráficos são organizados em linhas imaginárias, né, no seu design, na sua cena, na sua imagem, chame como quiser. Isso cria uma aparência limpa e ordenada, facilitando a leitura e a navegação visual. Dá uma olhada nesses 2 posts aqui que eu trouxe de exemplo para você. Foco: a única limitação é a que você coloca na sua mente. Os 2 posts têm o mesmo conteúdo, porém, se você notar, eles estão organizados de maneira diferente. O primeiro post aqui da esquerda é um post sem alinhamento, que não está aplicado nesse princípio do alinhamento, o princípio do design gráfico. Já o post da direita tem esse princípio aplicado, e você já consegue notar a diferença. Aqui, ó, nesse próximo slide você consegue ver a diferença. No primeiro post, os textos eles não estão alinhados, cara, eles não seguem um padrão. E isso acaba gerando, né, um certo desconforto no cérebro, pois o cérebro humano ele gosta de padrão, gosta de organização. E já no post da direita, temos esse alinhamento aplicado e fica muito mais confortável, agradável de se ver, né? Depois, temos o contraste de cor, que é a diferença entre os tons da imagem, né? Esse princípio ajuda a destacar pontos importantes e a tornar o design mais legível. Novamente, temos aqui o mesmo post, o mesmo conteúdo, porém na esquerda temos o post sem contraste de cor, né? Sem aplicar esse princípio. E você consegue notar que nesse primeiro post aqui da esquerda, sem um contraste de cor, o texto, né, o conteúdo aqui desse quadrinho fica muito mais difícil de ver do que o outro. Então,
justamente porque no post da direita temos aplicado esse princípio de contraste de cor, né? E tem justamente esse intuito de diferenciar os tons o máximo possível, né? Não geralmente o máximo, você vai dosando ali até que fique num resultado legal, que você consiga ler o texto sem se esforçar tanto, como é aqui no primeiro exemplo, né? Claro, você consegue ler, se você esforçar um pouquinho aqui, você consegue ler, não, aviso, não falte treino hoje. Porém, no design gráfico, cara, nós temos que tentar ao máximo facilitar a vida do visualizador, né? Pois o cérebro humano, ele também, ao mesmo tempo que ele gosta de organização, como eu falei no slide anterior, no princípio do alinhamento, ele também gosta de poupar energia. Logo, se no seu post você força ele para poder entender a mensagem, nesse caso aqui tentando decifrar o que está escrito na imagem, ele sente um certo desconforto. Claro, há casos que esse princípio pode ser aplicado, mas vai depender da sua estratégia, do seu post e do intuito dele, né? Então tente ao máximo diferenciar os tons da sua imagem para deixar, né, a mensagem, o texto, ou seja, qualquer outro elemento bastante legível. E uma pequena pausa para fazer o jabazinho, né? Tem que ter. Se você está gostando desse vídeo, já aprendeu alguma coisa nele, eu te convido a deixar o like aqui nesse vídeo para apoiar meu trabalho. E caso você queira receber mais conteúdos assim, basta se inscrever aí no canal e ativar o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo na hora. O próximo princípio é o princípio da proximidade, e ele basicamente sugere que elementos relacionados devem estar próximos uns dos outros para formar uma unidade visual. Já você vai entender mais esse ponto aqui. Isso ajuda a organizar as informações e a indicar relações entre diferentes partes do design. Novamente, olha esses dois posts aqui. De um lado temos um post sem aplicar, né, o princípio da proximidade, e o outro com o princípio da proximidade aplicado. No primeiro post, as informações simplesmente não estão organizadas, cara. Elas só estão jogadas na cena sem um padrão, sem informar grupos na imagem. Ou as unidades visuais, né, como você viu no slide anterior. Você pode não perceber, mas automaticamente quando você faz um post, geralmente ele tem esses grupos, né, de informações, esses padrões de informações que têm alguma relação entre si e que devem estar próximas, cara, justamente para facilitar a visualização, facilitar o consumo e a leitura. Aqui no post da direita você consegue ver melhor, né, que eu marquei aqui para você esse grupo. No primeiro grupo aqui de cima temos o título, né, e o subtítulo, que é a chamada principal, e logo abaixo temos justamente as informações desses planos, né, os preços, os nomes, quantidade de vezes por semana, né, que terão essas aulas. E por fim, o último grupo aqui embaixo, que tem o intuito de fazer a pessoa entrar em contato, né. Então você deve ficar atento a esses grupos. No post da esquerda aqui, como vocês podem ver, está tudo desorganizado, cara. Tem aqui o botão de contato aqui no lado e o outro já tá lá pra cima. As aulas 5 vezes por semana tá mais lá em cima, o outro tá lá embaixo. O título tá jogado ali pro canto, a chamada tá pro outro lado. Lembra que eu falei que o cérebro humano gosta de organização? Então, novamente temos aqui um princípio voltado para isso. O próximo princípio é o princípio do equilíbrio, e ele é voltado para a distribuição visual dos elementos de forma que a composição pareça estável e coerente. Novamente trazendo aqui um exemplo, né, que eu gosto disso, gosto de mostrar na prática como você pode aplicar tudo o que eu ensino. No post da esquerda temos o post sem proximidade e o da direita o post com proximidade. Aqui, ó, você consegue notar que nesse post de exemplo aqui tem mais elementos pro lado esquerdo da imagem e que o lado direito aqui dele está muito mais vazio? Então, isso faz com que seu post fique sem equilíbrio, pesando mais para um lado. E isso novamente é algo que o cérebro humano não gosta tanto. É claro que há casos e casos em que isso daqui faz sentido, mas novamente, você tem que olhar a sua estratégia, o seu post e o intuito dele, né? Nesse caso aqui eu peguei esses elementos, joguei um pouco mais pro meio e ficou algo muito mais simétrico, ficou algo muito mais estável e coerente, justamente como foi dito no slide anterior. E por fim, temos o princípio da hierarquia, que é a organização dos elementos de forma que mostre a importância relativa de cada um, guiando o olhar do espectador para seguir uma ordem de leitura específica. Novamente, olha aqui a comparação de dois posts, um sem hierarquia e o outro com hierarquia. Aqui no post sem hierarquia você consegue notar que os textos aqui do lado esquerdo estão no mesmo tamanho e na mesma espessura. Então, isso inconscientemente sugere para o seu cérebro que eles têm o mesmo grau de importância, que eles fazem parte do mesmo grupo. Mas não, cara. Se você notar, um aqui de cima é o título, né, a chamada principal. Um tem o intuito de mostrar, né, o nome da pessoa envolvida ali no post. E o outro, a área em que ela trabalha. E sem contar que aqui embaixo ainda temos também a data e horário, né, desse evento que vai correr aqui, dessa live que a gente está utilizando como exemplo.
Então é essencial que você destaque essa diferença. Aqui no lado temos isso, ó. O título é o mais importante, então vamos deixar ele maior. Depois o nome da pessoa, que é o, digamos que o segundo grau de importância, vamos deixar em destaque aqui, até mudar a cor dele para dar uma ênfase, né? E por fim o último texto aqui, que é a área de trabalho dela e os horários. Isso aqui segue a mesma lógica dos jornais, onde a manchete sempre vai ser maior que o texto em si ali embaixo, né? As informações mais detalhadas e tudo mais. Justamente para criar esse senso de hierarquia, né? E organização na mente do leitor. E antes de você começar a aplicar esses princípios, né, nas suas publicações daqui para frente, é essencial que você saiba de uma coisa. Que, ok, investir em um bom visual é importante, porém, ele não salva conteúdo ruim. Então, antes mesmo de pensar, né, na parte gráfica do seu post, do visual dele, invista em um bom conteúdo, cara. É isso que realmente faz a diferença. Também gostaria de avisar que o material dessa aula aqui vai estar disponível aqui embaixo na descrição para você baixar, né, para você revisar depois. E aqui no lado vai estar aparecendo mais um vídeo meu que eu recomendo muito você assistir. E até a próxima.